Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra que o Evangelho nos apresenta, uma palavra um tanto quanto dura, não é? Das passagens difíceis do Evangelho, em que nós somos defrontados com uma apresentação do Cristo, uma representação do Cristo bastante dura, difícil de ser engolidas por nós, sobretudo no nosso tempo, que já começo fazendo uma crítica, que desenhamos um Jesusinho bonzinho, meio bobo, meio hippie, né? Que está aí para pregar paz e amor a todo custo e satisfazer todas as nossas vontades. Gostamos de um Jesus que veio, através do seu discurso de misericórdia, passar um verniz sobre todos os nossos defeitos, deixando-nos acomodados, sem nos exigir nada, deixando que cada um viva a sua vida, cada um faça aquilo que bem entende, e assim nós vamos buscando a felicidade a nosso modo, enquanto Cristo, essa grande entidade, esse grande espírito, esse grande cara camarada, que vez ou outra eu trago para a minha vida para confirmar ou para rechaçar algo que me agrada ou desagrada, o que na verdade, que na realidade não é bem assim. A escolha por Cristo, a opção por Cristo, ela tem que ser radical. Aquele que quer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo precisa entender isso. Nosso Senhor, Ele nos choca quando Ele diz que veio trazer divisão. Choca no primeiro momento porque todos nós sabemos que divisão é o trabalho do diabo. Inclusive Ele chama diabo, porque Ele é o divisor, porque Ele nos divide, Ele nos desintegra, não é? Ele acaba com a nossa integridade. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança a Deus, temos uma finalidade na vida que é amar a Deus nosso Senhor. Nascemos para isso. Por que Ele é o divisor? Porque Ele nos divide da nossa missão. Ele nos divide, nos separa daquilo para o qual nós fomos criados. Cristo, pelo contrário, quando Ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão, Ele está dizendo que, em primeiro lugar, Ele veio trazer a divisão nossa entre aquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é reto, daquilo que é torto. Ele veio separar o trigo do joio, Ele veio separar os cordeiros dos cabritos, Ele veio pegar os peixes bons e descartar os peixes maus. Ele veio abraçar aqueles que o acolhem e rechaçar aqueles que o rechaçam. Veio para dar testemunho diante do Pai daqueles que dão testemunho dele diante dos homens, mas veio para dar um testemunho desfavorável àqueles que na frente dos homens não deram testemunho dele. E aqui, para ser mais radical, para ilustrar, para tornar quase que tangível a radicalidade da escolha por Cristo, Ele traz os nossos relacionamentos familiares, que esconde em si um dos sinais, um dos mistérios de Deus, não é? Que é a relação da eleição. Numa família, o laço é forte, não é um jogo de interesse, mas existe um vínculo ali numa família que é mais movido pela generosidade, pela gratidão, é um vínculo muito forte, de vida mesmo. Sou grato por meus pais porque me deram a vida. Sou grato e convivo com um tio ou com um primo porque psicologicamente, culturalmente, existe ali uma obrigatoriedade minha para com ele, gratuita, porque nós temos o mesmo sangue,
porque nós temos a mesma avó, porque nós temos a mesma tia. Se eu decepciono a um, decepciono a tantos. Há uma relação em boa parte das famílias, ou as famílias tendem esse tipo de relação, que é algo muito que nos aponta assim para Deus. Vejam, Deus ele nos trata não como empregados, não como escravos, ele nos trata como filhos, ou seja, ele não nos demite, ele se sente obrigado para conosco. Ele olha para nós como os nossos pais olham para nós, ou seja, é sangue do meu sangue. E ele muito mais, né? Ele com muito mais ardor, ele muito com mais fervor, ele com muito mais bem-querer, se assim eu posso me expressar, Deus ele olha para nós. E para dizer que ele nos ama e nos quer muito mais do que os nossos pais, muito mais do que aqueles a quem julgamos amar ou por quem julgamos ser amados. Portanto, precisamos, ele está dizendo que vai, inclusive, separar essas pessoas, acabar com esse vínculo. Porque pode ser, e aconteceu sim, durante os primeiros séculos, sobretudo durante os primeiros séculos, em que os pais acabavam entregando os filhos para serem martirizados. Não é? Nós temos aqui atrás de mim, ali a imagem de Santa Bárbara, que é uma santa mártir, que foi, inclusive, entregue por membros da sua família para ser morta, porque era cristã. Ou seja, até esses vínculos que para nós são indissolúveis, acabam sendo indissolúveis. Diante da fidelidade de Deus, diante da grandeza do amor de Deus, tudo se torna pequeno, tudo se torna irrelevante. Por isso, a separação nossa com o mundo ela tem que ser radical. Nada nos pode prender ao mundo. Quando Cristo passa, como ele fez com o cego Bartimeu, quando ele passa e nos devolve a visão, nos salva, não resta para nós outra escolha, não pode haver outra escolha senão segui-lo de fato. Segui-lo mesmo, andar sempre atrás dele e não olhar para trás. Como ele mesmo vai dizer no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, quem pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. É nosso Jesus Cristo que diz isso. E assim São Paulo diz, imbuído desse pensamento, imbuído desse sentimento, mergulhado no mistério de Cristo, totalmente focado no Mestre que caminha à sua frente, São Paulo vai nos dizer, aqui no versículo 18, da primeira leitura que nós ouvimos, a carta aos Efésios, tereis assim capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Veja, por que nós precisamos conhecer o amor de Cristo? Porque conhecendo o amor de Cristo, sabendo até onde Ele foi por nossa causa, nós seremos convidados a uma generosidade tão maior quanto a generosidade dEle. Nós, entendendo tudo aquilo que Ele fez, entendendo qual o significado da inteireza do sacrifício que Ele ofereceu, Ele se deu por inteiro. Eu digo isso, digo de boca para fora. Ele deu por inteiro para mim, na minha boca esse discurso é bonito, mas ele não pode ficar na minha boca, ele precisa adentrar, um conhecimento impregnante, conhecimento que toma conta de mim, de modo que eu seja possuído por essa ciência, por essa ideia, me permito dizer, de que Cristo me amou e me amou da maneira mais absurda possível. Assim, tendo isso em mim, tomando conta de mim, eu posso, mesmo diante dessa leitura, que é um pouco exigente, muito exigente, não é verdade, dizer alegre, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Cristo é bom, Deus é bom, Ele é aquele que consegue, tem a capacidade de nos dar coisas melhores do que aquelas que nós somos capazes de pedir. A gente, quando reza, acha que está pedindo coisas boas para nós, mas a gente não tem nem ideia de quão boas são as coisas que Deus pode fazer para nós. Não temos capacidade sequer de expressar como a bondade de Deus pode ser expressa, pode agir na nossa vida. E diante de tanta bondade, a gente pode começar já a entender. Essa divisão é uma coisa certa, é óbvio que precisa acontecer. As escolhas, seguir a Cristo e dar corda para o mundo, é claro que ela tem que ser feita. Se Cristo deu inteiramente a mim, é mais do que justo que eu me dê inteiramente a Cristo. Nós não estamos mais numa época em que a gente pode brincar. A gente não pode ficar aqui dialogando, conversando com o mundo mais, não. Se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu sou católico, eu tenho que ser todo.
Eu não posso agora querer viver uma vida de oração, querer ser santo, por exemplo. Mas de vez em quando, que tal eu dar vazão para uma conversinha, outra, furada, lá no meu trabalho com os meus colegas? Qual que é o problema? Aquelas brincadeiras indecentes, né? Que tal com as minhas amigas aqui fazer um futriquinho de vez em quando? Não, eu vou lá, rezo a missa, comungo, recebo o nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa dentro de mim, mas eu posso, de vez em quando, desperdiçar 2, 3 horas da minha vida assistindo programas de televisão, por exemplo, completamente improdutivos, né? Emburrecedores. Eu posso fazer isso. Não me custa nada, não tem nada a ver. Né? É uma mão estendida para Deus, outra mão estendida para o mundo. Uma campanha da fraternidade interessantíssima, que teve alguns bons anos atrás, eu não me lembro quanto, dizia: nós não podemos servir a 2 senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a Deus e ao mundo. Ou servimos a um, ou servimos a outro. Deus ele não foi ambíguo conosco. Ele não nos salvou, não estendeu uma mão para nós e estendeu uma outra mão para qualquer outra coisa. Não. Ele não só nos deu uma mão, ele nos deu todo a si e continua a nos dar, né? Constantemente. Expresso, visível, palpável, sobretudo no sacramento da comunhão, que todas as vezes que vamos às missas nós recebemos. Ele nos dá, ele se dá por inteiro. E não é possível que a nossa racionalidade, a nossa inteligência veja esse pedido que ele nos faz, essa divisão, como algo absurdo. Não, é justo que ele cause divisão, é justo que ele nos divida do mal, é justo que ele nos divida do homem velho, é justo que diante dele nós escolhamos ele e nada mais que não ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre. Amém.